eu vou começar uma trajetória desde o princípio, lá em 89, quando surgiu o Sátiros, como foi a decisão, o primeiro desejo que vocês tiveram, você e o Rodolfo? Acho que estava predestinado a criação do Sátiros, porque quando eu estudava teatro em Curitiba, eu estudei teatro lá de 85 a 88 na PUC do Paraná. Quando os meus amigos e companheiros de escola queriam ir para o Rio de Janeiro, fazer televisão e etc., o cenário daquele momento também era muito diferente do cenário de hoje. Mas quando a gente projetava o nosso futuro, tudo o que eu e Ivan imaginava era muito diferente dos meus amigos. Então eu não queria ir para o Rio de Janeiro e nem imaginaria que a televisão ou o teatro mainstream fosse uma alternativa para mim. Eu já era muito envolvido com a história do teatro, então eu tinha perseguido desde os comediantes, a fundação do grupo. Eu me lembro que eu tinha fixação por eles, pelo teatro de arena, pelo oficina, pela opinião. Então eu tinha muito certo de que eu queria fazer parte de um grupo que fosse importante na construção de uma história para o teatro brasileiro. Foi assim que eu vim para São Paulo. Só que eu achava, obviamente, que isso fosse ser muito difícil, muito complicado, porque como que eu criaria um grupo, eu não conhecia ninguém e tal. Então eu vim para São Paulo e o meu desejo naquele momento era continuar estudando teatro. Então eu iria para a ECA, eu faria pós-graduação, eu faria mestrado, doutorado, enquanto batalharia uma carreira de ator num teatro de grupo. Não imaginava que eu criaria um grupo, eu imaginava até que eu pudesse entrar em algum grupo. Eu tinha, assim, como parâmetro nesse momento, o Boi Voador, que era do Ulisses Cruz, que era um grupo que surgiu do CPT do Antunes Filho, com os Velhos Marinheiros, e depois eles fizeram o Despertar da Primavera. E foram espetáculos muito importantes na minha formação, assim, que eu assisti em Curitiba nos anos 80. Então eu achava que eu fosse trabalhar com o Boi Voador, eu achava que alguma coisa nesse sentido aconteceria. Mas, dentro do meu projeto, então, continuar estudando teatro, eu fui para a ECA, e lá, no primeiro dia que eu cheguei, foi tudo muito rápido, porque eu cheguei aqui no início de 89, tipo fevereiro, e 2 semanas depois eu já estava trabalhando com o Rodolfo, porque eu encontrei na ECA, quando eu fui pegar informações sobre curso de pós-graduação, etc., um anúncio do Rodolfo buscando atores para um espetáculo que ele estava produzindo. Então eu conheci o Rodolfo rapidamente, e o Rodolfo, nesse momento, fazia mestrado na sociologia, e o objeto dele de pesquisa era o Teatro Oficina, do Rei da Vela. Então, pintou muito rapidamente uma afinidade muito grande de ideias e tal. E sei lá, nos primeiros meses daquele ano, o Sátiros foi fundado no dia 1º de abril, eu cheguei em fevereiro. Muito rapidamente a gente se encontrou e falou, puta, vamos fazer um grupo, e a gente criou o Sátiros, então, nesse momento, e com toda, obviamente, fragilidade que a criação de um grupo acaba acontecendo, né? E, bom, daí tem toda uma pesquisa e uma adesão de vocês de escolherem autores malditos, poetas malditos, para trabalhar e para ir contra, talvez, a corrente do que estava estabelecido na época. E também eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre a pesquisa estética que vocês começaram a empreender, ou se na verdade a pesquisa teórica já era um pouco da pesquisa estética. Foi muito engraçado isso, porque eu e o Rodolfo, a gente pensava coisas muito, muito parecidas. Por exemplo,
nesse momento no teatro brasileiro, então a gente está falando do final dos anos 80, né? A cena, ela era apolínea, sobretudo. Então a gente tinha o Antunes Filho produzindo muita coisa nesse momento, e a gente tinha, que tinha aparecido naqueles anos, o Gerald Thomas. O Zé Celso estava fora da cena nesse momento, porque a inauguração do Teatro Oficina que a gente conhece hoje, ela é, sei lá, de 93 talvez, eu não me lembro exatamente o momento, mas o Zé, ele estava meio que, não estava dirigindo nada nesse momento, e estava muito batalhando e preocupado com a reforma da Oficina, que depois seria inaugurado. Então era uma cena muito, muito apolínea, era forma. Eu me lembro que nesse momento ainda falava que a cena, ela era do diretor, não eram dos atores, não era do dramaturgo, era o diretor, dono absoluto da cena. E eu lia nesse momento A Origem da Tragédia do Nietzsche, que fala sobre o apolíneo e o dionisíaco. Nessa obra ele fala que o único momento que a arte teria encontrado o dionisíaco teria sido no teatro grego, com o ditirambo, onde os dois elementos, apolíneo e dionisíaco, conviviam de forma absoluta. Ele vai falar isso um pouco utilizando Wagner, que era contemporâneo dele, que era amigo dele no primeiro momento, e dizendo que o Wagner, no final do século XIX, acabava recuperando o elemento dionisíaco, e sim, naquele momento, na ópera, esses dois elementos funcionavam de forma harmônica, e que bom que isso acontecia. Então ele escreveu essa obra, eu adorava essa obra, e pensava mais ou menos a mesma coisa, assim. O Apolíneo teria chegado no teatro brasileiro com o Zé Celso nos anos 60, com o Teatro Oficina. Eu acho que eles conseguiram trazer esse elemento de forma viva, pulsante, quer dizer, é o que a gente também imagina, porque obviamente eu não assisti nenhuma dessas peças, mas era o objeto de pesquisa do Rodolfo, coincidentemente. Então os sátiros surgiram para tentar recuperar e trazer para o cenário teatral daquele momento o elemento dionisíaco que estava desprezado, que não existia, que o teatro estava muito branco, estava muito higiênico, e a gente precisava da sujeira, a gente precisava da embriaguez do vinho, né? Então foi por isso que a gente se aproximou dos autores que depois a gente viria a trabalhar. O Sade, por exemplo, ele chega para a gente já... A nossa primeira pesquisa é como uma comédia dell'arte, mas buscando o tempo inteiro esse elemento, onde está o Dionisíaco, que nos parecia naquele momento, e me parece até hoje, que a comédia dell'arte ela consegue trazer a embriaguez, a visceralidade, sobretudo na maneira que a cena é conduzida, através dos improvisos, e de uma atenção muito forte do atuante, que precisa estar absolutamente conectado para poder operar e fazer seu trabalho. Sobretudo, trabalhar também com temas que eram negados naquele momento pela intelectualidade brasileira, pela cultura brasileira, pelas ideias do que é ser brasileiro, né? E daí nos parecia, e nos parece até hoje, que o Sade, por exemplo, era um autor possível para que a gente pudesse trazer e discutir, através da nossa sujeira, através da nossa embriaguez, assuntos que são ainda e continuarão sendo polêmicos, né? Então, e obviamente que a linguagem dos sátiros, acho que elas são muitas linguagens, né? Porque a gente não descobriu um jeito de fazer uma coisa e ficou fazendo aquilo o tempo inteiro. Porque, por exemplo, nesse primeiro momento também a gente vai trabalhar com os gregos. A gente tem várias fases nos sátiros, né? Mas os nossos primeiros trabalhos, por exemplo, a gente começa com Sade, depois a gente vai montar muito teatro grego, a gente vai montar Shakespeare nesse primeiro momento, e a gente vai passando por vários momentos das nossas apreensões mesmo, do que a gente quer fazer e falar, etc. Até a última fase nossa, que eu acho que
que começou mais ou menos com Hipótese para Amor é Verdade, em 2010 tal, que era a aposta de uma dramaturgia que fosse nossa, que fosse autoral.